abre a tela do seu celular e a única coisa que você vê são vidas perfeitas, pessoas perfeitas vivendo momentos perfeitos. Você se sente ansioso e você se cobra de fazer mais. Você até se culpa quando você para, apesar de no fundo você saber que você precisa parar. Sim, eu tô falando da ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele acaba paralisando a gente, fazendo nosso coração palpitar e a gente não conseguir andar em direção aos nossos objetivos e aos nossos sonhos. E eu resolvi falar aqui sobre isso, não como alguém que tá livre da ansiedade para sempre, mas como alguém que já lida com ela há algum tempo, aprendeu algumas formas de se manter bem ou até conseguir sair da crise quando ela vem. A primeira e talvez mais importante dica é para você procurar uma terapia, alguém que você vai poder expor o seu coração, falar dos seus sentimentos, um espaço sem julgamento. É como um grande amigo, um amigo da alma, que você pode confiar e falar seja lá o que você quiser, um espaço seguro. Um terapeuta é a pessoa mais indicada para te ajudar. Em segundo lugar, terapias alternativas. Eu não poderia deixar de dizer do Theta Healing, que é uma terapia que eu sou formada como terapeuta e eu fui buscar porque ela me ajudou muito. E junto com a terapia convencional, eu mudei de vida completamente. A terceira dica é você encontrar um equilíbrio entre o fazer e o descanso. Talvez você não precise ser produtivo todos os dias, e tá tudo bem. Você pode se dar um momento de descanso. E descanso não é rolar o feed do Instagram. Descanso é encontrar um momento a sós, onde você pode realmente relaxar o seu corpo, a sua mente, se sentir feliz. A quarta dica é que você desative as suas notificações, que o celular não seja um objeto que dita para você o tempo em que você vai ficar nele. Numa época em que só existia o telefone, você não ficava o dia todo vidrado no telefone. Então por que agora a gente tem que atender demandas externas o dia todo, o tempo inteiro? Isso faz com que a gente se sinta sempre ansioso, esperando pela próxima mensagem, querendo zerar as notificações, e isso nunca tem fim. A quinta dica é que você faça um detox do celular. Pelo menos uma vez na semana, quando chega de noite, eu desligo o celular e escondo em algum lugar dentro do armário. E o próximo dia eu fico o dia todo sem tocar, sem lembrar que existe o celular. E é muito legal até se você sair na rua, você não saber a hora. E aí você só vai ligar o celular no dia seguinte pela manhã. Então você vai ficar mais de 24 horas sem celular. Você vai ver a diferença que isso vai causar na sua semana inteira. A sétima dica é para as pessoas que dizem que não conseguem meditar. Você pode fazer uma meditação ativa, ou seja, tarefas que te deixam no aqui e no agora, presente, como cozinhar, como andar de bicicleta ou até cantar. Isso faz muito bem, faz com que a gente traga a nossa mente para o momento presente. Que me leva para a oitava dica, que é fazer coisas com as suas próprias mãos. Sair um pouco do mundo dos conteúdos e do digital e voltar um pouco ao analógico. Ler um livro, pintar ou o que mais você sentir. A nona dica é muito simples: dançar. Por que você precisa esperar uma balada ou uma night com os amigos para dançar? Quando você estiver sozinho, bota a música no máximo, a sua playlist preferida, e dance como se não houvesse amanhã. A 10ª dica é: pratique atividade física ou yoga. O yoga me ajuda muito a centrar a minha energia e também é uma forma de meditação ativa. Outras atividades físicas são imprescindíveis. A gente faz com que o nosso corpo se movimente e também libera substâncias de felicidade. Pode ser difícil no início, mas com um pouquinho de disciplina logo se torna um hábito e você vai ver os benefícios rapidinho.
E a 10ª dica é que você escreva sobre suas emoções, sobre seus sentimentos todos os dias. Isso faz com que você pense bastante no que sai da sua mente, da sua boca, nas suas ações. Você consegue colocar as emoções para fora e você pode também mapear a sua ciclicidade. As mulheres, principalmente, não são lineares e nós conseguimos perceber com o tempo as mudanças nas nossas emoções, como elas estão intimamente ligadas com o nosso ciclo. E quando a gente percebe isso, a gente pode lidar com isso de uma forma muito melhor, sabendo que logo vai passar e a gente vai entrar em uma outra fase. A 11ª dica é para você ir para a natureza, nem que ela esteja dentro da sua casa e você faça jardinagem, mas já é cientificamente comprovado que estar perto da terra e das plantas fazem muito bem para o ser humano. Entrar em contato com a Mãe Terra e pedir que ela transmute é uma grande medicina. A 13ª dica é que você conheça as respirações do yoga, os pranayamas. São respirações que colocam o nosso corpo em equilíbrio. Elas equilibram o sistema linfático, o sistema nervoso e tem algumas respirações que são específicas para melhorar a ansiedade, que podem até ajudar num momento de crise. A 14ª dica para você manter uma alimentação boa. Além dos alimentos indicados contra a ansiedade, tem uma alimentação rica em alimentos crus, vivos, coisas frescas, sentindo o que seu corpo pede, o que te faz sentir realmente bem, porque não adianta gastar milhões com castanhas caras e intoxicar o seu corpo todos os dias. E a alimentação está diretamente ligada com a ansiedade, então também faz parte do nosso autocuidado, do nosso combustível. A 15ª dica é praticar o auto-amor. Você pode pegar um dia só para você, para fazer suas coisas, andar sozinho por aí. Eu gosto muito de fazer um banho de assento com camomila, acender velas para você mesmo, fazer automassagem ou pedir para o seu companheiro ou companheira, ouvindo músicas relaxantes e positivas. Eu vou até deixar uma playlist aqui embaixo das músicas positivas que eu escuto, que me fazem manter pensamentos bons ao longo dos dias. E eu também faço afirmações positivas para mim mesma em frente ao espelho. E eu senti muita diferença da minha autoestima. Isso é se amar. Dizer para você mesmo os elogios que você gostaria que dessem a você. Porque se as pessoas te elogiam, mas você não acredita, é vazio. A penúltima dica é para você sentar e meditar. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, meditação não é esvaziar a mente, é analisar o fluxo de pensamentos que vem. E com o tempo você vai conseguindo se desassociar da sua mente. E aí você começa a perceber o seu eu superior, que é muito mais do que esses pensamentos que nós temos de dualidades. E a última dica é beba água. A água é a fonte da vida e ela ajuda a balancear todos os processos no nosso corpo. Espero que essas dicas possam te ajudar a fazer uma manutenção da sua saúde mental. E lembre-se que você sempre pode entender as causas da sua ansiedade e resolver elas com terapia, com autoamor e com coragem de olhar para as nossas sombras para poder transmutar elas em luz. Espero que você possa ter tido um respiro